Boa noite, estamos começando o programa Trocando Ideias, hoje numa alegria, porque esta semana nós estamos contando com 2 novos santos nos altares brasileiros, não, né? Mundiais, né, gente? Ó, brasileiro. Porque o brasileiro está bem assim, ele tomou posse, né, de um deles ali, o Carlos Acutis, ele virou um santo brasileiro, porque graças a Deus a devoção aqui entre os jovens é bem grande. Mas estamos muito felizes, porque são 2 jovens, Carlo Acutis e o Pier Giorgio Frassati, que também foi um jovem. Carlo Acutis morreu com 15 e o Pier Giorgio com 24. E a gente vai falar um pouquinho mais sobre santidade. O que você acha? O que é ser santo nos dias de hoje? Fica aí, né? Ó, o desafio para você responder para a gente. Mas, né, além disso, você pode participar do programa, tirar as suas dúvidas, enviar as suas questões, porque aqui a produção é feita por você. Você sabe que a maneira de participar aqui conosco é através do nosso Instagram, Trocando Ideias CN, então @TrocandоIdeiasCN. Também pode mandar no particular, se vocês tiverem algo que seja mais sigiloso, que queira mais discrição, pode mandar no meu, @CarlaStucci, pode mandar no da Ivana, que é @IvanaBrandão_CN. Então, você tem esses 3 Instagrams para você entrar em contato. Também pode mandar a sua pergunta por WhatsApp, isso mesmo. Você entra no 12 31 86 26 00 e fala lá, quero participar do programa ao vivo. E você já pode mandar a sua pergunta aqui para o Trocando Ideias. Nosso programa de hoje, estamos aqui com a Ivana, minha companheira de trabalho, sempre aqui atuante, nessa disposição toda, gente. Chega 10h30 da noite, a Ivana tem uma disposição. Tem mesmo, tem mesmo. Por causa de vocês, viu? É por isso que ela tem essa disposição e a gente não entrega os pontos aqui. Não. E o nosso querido e amado Padre Márcio do Prado, bem-vindo mais uma vez. Muito obrigado, Carla, Ivana, irmãos que estão conosco pela TV Canção Nova, que estão acompanhando ao vivo ou que vão acompanhar depois, né? Seja muito bem-vindo. A gente está aqui para partilhar a palavra de Deus, o catecismo, a experiência de vida, né, que a gente tem aqui, que não é tanto, né? Claro, nós somos jovens, né? Sim, sempre. Mas a gente tem sempre alguma, né, partilha, experiência, o que a gente já viu e ouviu, né, para poder ajudar você também. Então, a Carla aí já mandou o endereço, né, para você entrar em contato conosco e já tem muitas perguntas aí que chegaram, a gente vai tentar responder. Nós vamos correr atrás, né, gente? Porque aqui a gente está sempre correndo atrás do prejuízo, porque acabam ficando várias perguntas aí, mas nós vamos correr hoje, tá? Padre, o padre falou de uma coisa também muito interessante, né? Que eu me lembrei agora, que eu não falei na abertura do programa. Que eu falei dos santos, dos 2 novos santos, mas nós estamos em setembro, gente. Setembro é o mês da Palavra de Deus, né? O mês das Sagradas Escrituras. Então, vale a pena também a gente debruçar um pouquinho mais, gastar um pouquinho mais de tempo com as Escrituras nesse mês, porque elas nos alimentam, elas nos animam, elas nos consolam, enfim, né? É uma experiência. A Palavra de Deus precisa ser experimentada. É isso, Padre? É isso mesmo. Nesse mês que a gente comemora São Jerônimo, né, que traduziu a Sagrada Escritura, se dedicou, né, se debruçou ali, diz que ele tinha um temperamento bem difícil, né? Mas a palavra de Deus foi transformando, assim, né? Foi transformando o seu coração, né? E ao traduzir a Sagrada Escritura, ele foi tocado também pela palavra, não é? E graças a ele, então, nós temos, né, também a palavra de Deus na nossa língua, né? Na nossa língua vernácula, né? Onde a gente pode, né, ler, compreender, anunciar, mas é claro, sempre em comunhão com a tradição, com o magistério da igreja, né? Sempre. Né? Então, graças a São Jerônimo, então peçamos a sua intercessão e peçamos que o Senhor também nos batize, né, na sua palavra, que o Senhor nos batize na sua palavra, que a gente tenha mais sede da palavra, de viver a palavra. E é isso, Carla, né? É uma provocação que a igreja aqui no Brasil faz para nós. Claro que a gente tem que ler a palavra sempre, não é só no mês de setembro, Sim. né? Mas é uma grande provocação para a gente ler mais a palavra, meditar, aprofundar, crescer espiritualmente na leitura da palavra de Deus.
Que bom. Ivana, a gente está aí com esses 2 novos santos, né? A gente que, vamos dizer assim, que chegou jovem aqui na Canção Nova, continuamos jovens, né? Porque o espírito está sempre jovem. Como é que você vê hoje, né, vou dizer, essa alegria mesmo, né? Mas, assim, é um desafio ser santo nos tempos de hoje, na sociedade. A gente tem filhos já, né? Na idade do Carlos Acutis, a gente já tem filhos. Como é que é hoje você poder pensar que um filho seu pode ser santo e o que pode levar à santidade, né? Aos altares? Aos altares, né? Primeiro é bonito você perceber, estou aqui olhando ali o nosso plasma com a foto dos dois, do Pier Giorgio e do Carlo, né? 2 jovens mesmo, em plena força de vitalidade. A gente tem um jovem de 22, 24 anos que era um menino pleno de vida. É bom lembrar que o Pier Giorgio, ele era um gaiar, como diz, né? Porque vivia subindo as montanhas ali do Piemonte, Turim fica bem próximo dos Alpes. Então, era um menino esportivo, cheio de vida, brincalhão. A gente sempre tem muita foto do Pier Giorgio, de um menino completamente envolto, né, com jovens da idade dele. Então, primeiro... É um jovem sendo jovem. Primeiro é observar que Deus, quando faz, né? Porque Deus faz também, Deus trabalha no coração deles. Deus não tira a gente de um lugar, né? Esses 2 meninos é bem isso, bem concreto. Foram 2 jovens que estavam no seu tempo, foram 2 jovens que viveram o seu tempo, foram 2 jovens que permaneceram na sua família, né? E que fizeram muitas coisas escondido. Eu pude ver o testemunho do pai, do Carlo, que dizia que no funeral a igreja estava lotada de gente que eles não conheciam. A mesma coisa, quase 100 anos antes aconteceu no enterro do Pier Giorgio Frassati. Então, a gente percebe que, nesse caso, é Deus que toca o jovem, a pessoa, ali onde ela está, e faz ela florescer onde ela está. Pier Giorgio, um rapaz completamente amável e amante das pessoas, né? Ele era um rapaz super caridoso. A gente percebe isso nas histórias. Era muito voltado para o social. Muito, né? muito. Ajudava enormemente de pessoas. Tanto que as pessoas no funeral vieram até os seus familiares agradecendo e os pais ficam surpresos, né? Também o Carlo, quantas pessoas vieram, porque o Carlo foi fazendo ali no cotidiano da vida dele a alegria de tantos, né? Então, a gente vê isso. Uma coisa que eu acho muito bonita, no caso desses 2 jovens, como eu falei, eles estão bem inseridos na época deles. Acho que a igreja também mostra para o mundo, porque santidade, gente, 2 não quer dizer que só tem 2, tem muito, né? E a igreja coloca nos altares, traz nesse tempo altares para mostrar, primeiro, para os jovens, para mostrar para as famílias, porque são jovens que saíram de famílias bem concretas. Eu fiquei impressionada quando eu vi, estava a mãe, o pai e os irmãos do Carlo na missa. Gente, que espetáculo, que coisa contemporânea, né? Os pais estarem presentes na canonização do filho. Então, essa santidade no cotidiano, né? Eles não foram padres, eles não foram religiosos, foram jovens, filhos, e essa santidade no cotidiano da vida. Fazendo coisas extraordinárias? Não. Carlo não fez nem nada extraordinário, mas viveu a vida dele como algo extraordinário, né? Pier Giorgio, algo extraordinário? Não, ele ajudou o próximo, né? Esse apelo que a gente tem no coração, e sem dúvida, fazendo isso por Cristo. Então, eu percebo isso. E eu percebo também, para mim, é o que eu fiquei assim, impressionada, é que, principalmente na vida do Carlo, né? Ele sai de uma família onde o pai e a mãe não eram católicos, praticantes, né? E ali ele é tocado, e ali o coração de Carlo anseia e começa a praticar. E é Carlo que leva a fé à família. Então eu fico assim, impressionada. O toque de Deus e o entendimento de santidade. Isso porque viveu só até os 15 anos. Só até os 15 anos. A gente se vê mais, né? Mas eu gosto de uma frase que o Padre Jonas fala muito, falou internamente para nós da comunidade. Mas, para mim, esses 2 jovens não atrasaram os desígnios de Deus na vida deles.
E o Padre Jonas fala, não frustre os desígnios de Deus, né? Tem horas que a gente fica protelando a conversão, a gente vai deixando para depois, fazer uma caridade depois, viver isso depois. A gente vai dizer, não, depois eu faço isso, depois eu vivo a fé, quando eu ficar mais velho eu vou para a igreja, depois eu vou lá no padre me confessar. Mas o problema é que a gente retarda o melhor de Deus para a nossa vida. E o melhor de Deus aconteceu na vida desses 2 jovens. Eu estou encantada. E o santo, a santa, é isso, né? É viver no dia a dia o que tem que viver, né? Viver o bem, viver a palavra de Deus, viver o batismo. Viver o batismo, né? No ordinário. Então, a escola, o brincar, o ajudar o próximo, tudo na hora certa, né? Na hora certa. Então, realizar bem as coisas, com o coração em Deus, de forma simples, realmente ali no dia a dia, né? Eu gosto dessa reflexão assim, né? Nesse sentido mesmo, né? Do arroz com feijão, né? Todo dia é o que alimenta a gente, né? Praticamente, né? Nosso Brasil aqui, né? Pelo menos. E vamos para nós, né? É um prato muito isso, bom, é uma dobradinha muito boa. Nutritivo e é o que sustenta o nosso dia a dia. Então, no dia a dia, ser santo é o arroz com feijão, né? Viver o nosso batismo. Continuando nesse assunto da santidade, eu queria, assim, iniciar um outro ponto. O senhor falou também, padre, quando nós falamos do mês da Bíblia, o senhor falou de Jerônimo. Jerônimo tinha um temperamento muito difícil, né? A gente sabe, a gente ouve também muito falar de Francisco de Sales, que também foi assim, né? A gente fala da mesa de Francisco de Sales, que era toda arranhada por baixo, né? E tantos outros que a gente sabe que temperamento, né, bem da Carla, assim. Mas é assim, porque a gente fala da palavra, quando eu falei da experiência da palavra, que a gente não pode perder a oportunidade de ter esse contato com a palavra. Então, a gente pode atribuir que o próprio São Jerônimo, né, a conversão dele, essa mudança, não vou dizer nem que é a mudança, mas a dominação do temperamento dele, veio também desse contato com a palavra, dessa experiência com a palavra? Sem dúvida, né? O contato com a palavra que exorta, a palavra que consola, a palavra que tem aqui inúmeros testemunhos de fé, né? De Abraão, de Isaac, de Jacó, dos profetas, dos pecadores, dos santos que nós temos aqui na Sagrada Escritura. Nossa, sem dúvida, o contato com a palavra, o estudo da Sagrada Escritura, a época, o que eles viviam, isso ajudou na conversão, né, de São Jerônimo e de tantos santos, né? O contato com a palavra nos santifica, né? Porque é palavra de Deus, foi inspirada por nosso Senhor a tantos autores bíblicos e chegaram a nós e continuam a produzir frutos. Quem diria que este livro, né, que tem milênio, né, principalmente o Antigo Testamento, milênios já, né, séculos, quem diria que esse livro seria atual? Ele é atual. Ele é atual. Por isso que nós não nos cansamos de pregar enquanto sacerdotes, enquanto missionários, porque ela é atual, essa palavra. E continua a transformar muitos corações, e começando dos nossos, né? O meu coração é transformado, o nosso coração é transformado. E aquilo que a gente experimenta, a gente também procura transmitir, né? Através do nosso carisma, o carisma Canção Nova. Então, a palavra de Deus faz santos, sem dúvida. Bonito, hein? Bonito. Eu estou aqui com um livro que o Padre Márcio trouxe, né? A gente sempre fala que a Bíblia... Sim. Olha aqui, cantadíssima. A Bíblia, a gente lê, e aqui sempre juntinho com o Catecismo da Igreja Católica, esse aqui é o Comentário Teológico Pastoral. E nesse comentário, num capítulo muito importante que tem, todos os capítulos do Catecismo, fala que a vocação do homem é a vida no Espírito, né? E se a gente for pegar lá, São Paulo fala sobre os frutos do Espírito. E a santidade, ela se manifesta na vivência dos frutos do Espírito, né? Então, a gente falou aqui desses temperamentos fortes, irracíveis, né? São Jerônimo era talvez um bom colérico, Francisco de Sales era um bom colérico também, né? E esses homens manifestaram a santidade como? Vivendo os frutos, a amabilidade, o amor, a paciência,
né? Então, é esse encontro com alguém, porque a palavra não é um livro, a palavra é uma pessoa que me transforma e que faz eu viver a minha vocação, que é qual? Uma vida no Espírito. Então, a santidade se manifesta com os frutos do Espírito. Amabilidade, bondade, paciência. E assim a gente vai vivendo. Temperança, mansidão, não é? Pureza. E assim a gente vai vivendo os frutos do Espírito. Porque o homem foi vocacionado, todo homem, a viver uma vida no Espírito. Né? A deixar mesmo o Espírito Santo fluir, a gente viver. Eu achei muito bonito ontem a leitura de Colossenses 2, que é o texto da primeira leitura para quem foi à missa, que São Paulo fala que a gente precisa estar enraizado, edificado no Cristo. E quando a gente se enraiza na palavra, vive uma vida no Espírito, não tem outra coisa senão dar frutos bons e os frutos do Espírito. E aí a santidade é a acontece. Consequência dessa vivência, dessa intimidade com Deus, né? Verdade. Porque uma coisa, né, padre, a gente falando dos santos, é uma coisa muito bonita que Carlo Acutis falou, né? Ele falou, meu projeto de vida é Jesus. Então, o cristão, quando ele vive o projeto de vida dele, que é ser igual ao Cristo, ele vive uma vida no Espírito. É isso. Sua palavra de vida. Hã? Uma palavra da Bíblia que você traz como palavra Forte? de vida. Ninguém me tira a vida, eu a dou livremente. Então, assim, para mim, é o ensinamento do Cristo. E a gente que segue, né, tenta seguir ali o Cristo dentro do jeito Canção Nova que a gente vive, nós todos aqui somos núcleo da comunidade, a gente tem que entender que ninguém tira a vida da gente. A gente entrega ela pelo povo, a gente entrega ela na missão, a gente entrega ela para os nossos filhos, a gente entrega a vida. Ninguém tira. E o senhor? Tudo o que quereis que os homens vos façam, fazei-o vós a eles. Esta é a lei e os profetas. Mateus 7,12, dentro das bem-aventuranças, a regra de ouro. E a gente pode dizer que ele vive, viu, gente? Verdade. Até descobri o segredo do Padre Márcio, gente, agora. A Ivana também, eu vejo toda essa dedicação dela. A minha é sei em quem acreditei. Então, tá ali em Timóteo, né? E para mim ela é muito forte, porque eu sou uma pessoa apaixonada pela providência divina. Então, vou ali também, eu sei em quem eu acreditei e vamos que vamos, né? E a sua? Vai lá. Manda pra gente. Aproveita o intervalo, nós vamos para o intervalo rapidinho e manda pra gente aí no WhatsApp ou no Instagram qual é a palavra, né, o versículo da Bíblia que te marca, o que é importante na sua vida. Eu vou já voltar trazendo as suas considerações, certo? É rapidinho. Estamos de volta aqui no programa Trocando Ideias, gente. É o que eu digo, os nossos intervalos aqui eles são maravilhosos. A gente continua trocando ideias e se divertindo aqui. Aguardando a sua pergunta e também a sua indicação aí do seu versículo bíblico, nós vamos para o nosso plasma. Tem pergunta ali, diretor? Senão eu vou. Eu tenho um monte aqui, hein? Eu tenho um monte minha, tá, gente? Não é só de vocês, não. Mas ali, eu rezo sempre sozinha. Meu marido não reza comigo. Como criar uma dinâmica familiar de oração? Dona Ivana. Eu parto do princípio assim. Eu acho que alma tem cor. Tem cor. Vou explicar. Eu e o Valdir, graças a Deus, nós dois nos encontramos dentro da comunidade e nós dois saímos de grupo de oração. Então, a nossa alma é carismática, a cor da nossa alma é carismática. Então, vamos dizer assim, a gente tem uma afinidade espiritual porque a gente saiu do mesmo meio, né? Mas imagina alguém que é carismático e encontra alguém muito católico, mas que goste de uma oração mais tranquila, reservada, intimista. Então, a gente tem que perceber isso, porque Deus fala com cada um de nós de alguma forma. Vamos partir desse princípio, tá? Então, a gente parte desse princípio para dizer que a gente não reza igual. Mas dentro da família, quando a gente fala de oração familiar, que aqui é diferente de oração conjugal e de uma espiritualidade conjugal, que é outra coisa,
a gente sempre tem que combinar. A gente não combina para sair, a gente não combina as coisas, a gente não combina a agenda familiar para isso ou aquilo. Então, a gente escolhe, não dá para fazer tudo, né? Dentro da comunidade, nós temos meios que o Padre Jonas foi nos dando. Eu e o Valdir, a gente não consegue, durante e por causa da dinâmica da nossa vida, fazer esses meios juntos. Mas a gente escolheu um desses para fazer em família, que é o terço, né? As crianças estão ali, a gente parou tudo depois de comer, vamos rezar antes de lavar a louça, antes de cada um ir cuidar das coisas para ir dormir, a gente reza o terço junto. Tem dia que vai suave. Todos rezam. Todos rezam. Vai suave. Tem dia que é uma briga. Tem dia que um dorme, dois dormem. Tem dia que a gente está rezando, a criança está brincando. Tem dia que a gente não consegue, porque é um que ficou doente, é uma criança que não está legal e que a gente teve que cuidar. Então, essa dinâmica familiar, sabendo disso, né, que o importante é programar, ser fiel, mas também não se matar quando a gente não dá. Porque tem outros jeitos de rezar. Exemplo, um casal que um filho está doente e que se dedica ali, naquele momento, ao cuidado da criança que está doente. Está rezando, gente. Está rezando, e está rezando muito. O famoso rezar com a vida, né? E está rezando muito, né? Então, eu parto do princípio, saber essa tonalidade da alma, esse jeito de rezar e depois, dentro da família, se combinar. A gente citou aqui São Francisco de Sales, né? Ele diz, em outras palavras, né? Cada um no seu quadrado, né? Você que é casado não pode se exigir a ter uma vida de oração como um religioso, como uma religiosa. Então tem que rezar a sua realidade, né? O padre reza, liturgia das horas, prepara para a Santa Missa para fazer o sermão e tudo mais. E também, claro, reza outras orações, mas reza de acordo com a sua realidade, né? O seu apostolado, enfim. E cria o seu ritmo de intimidade com Deus. Então, o casal... E aí, né, por exemplo, né, ali a esposa, né, pelo jeito a esposa que disse isso, né? Eu rezo sozinha. Maravilha, continua a rezar, né? E tenta cativar o marido para a oração. Agora, tem que ter cuidado e discernimento, né? Não vai querer que o marido já reze um terço se ele não reza. Então, começa com o Pai Nosso, com uma Ave Maria. Uma dezena. Né? Uma dezena. Então, começa rezando ali nas refeições, por exemplo, né? Agradecendo a Deus pelo alimento. E depois vai introduzindo ele em outros momentos de oração. Convida para a pastoral familiar, para o grupo de oração. E devagarzinho, né? vai ajudando o marido a tomar consciência de que precisa rezar. Sabe uma coisa que funciona bastante em casa? Rezar dentro do carro, indo para a escola. Quando a gente sai para o trabalho. A gente reza junto. Começa o dia rezando. E dentro do carro, na dinâmica da vida. Então não é uma coisa assim muito forçada, né? A gente vai... Essa questão das refeições é muito bom, porque lá em casa, quando tinha dia assim que o texto, eles falavam assim, quando eles rezavam em família, assim, hoje não dá para ser o da providência? Não. Carla, deixa eu cumprimentar isso aí, então. Isso aí no plasma, né? O Padre Samir, da Diocese de São Carlos, está acompanhando nosso programa. Padre Samir, a sua bênção, abençoa-nos, abençoa os telespectadores, aqueles que estão acompanhando. O senhor conhece o Padre Samir? Não conheço, mas ele está cumprimentando a gente. Não, cumprimentando se fosse além. Também. Mas seja bem-vindo. Pela audiência, viu? Obrigado pela Obrigada, presença. Padre. Que bom, muito obrigada mesmo. Agora uma pergunta ali. O que preciso fazer para ser um esposo, um pai, um avô melhor? O Adaivo Ribeiro. Adaivo Ribeiro, que pergunta, hein? Puxa vida, mas dá um retiro isso aqui, né? Como fazer para ser um esposo melhor? Bom, a gente já está falando aqui da vida de oração, então pergunta para Deus, conversa com Deus. E agora me vem aqui também, né? Olha para os exemplos que nós temos, né? Na Sagrada Escritura. Me veio São José agora, aqui, né? À mente. O pai adotivo de Jesus, que cuidou do tesouro que é Jesus, que cuidou do tesouro que é a Nossa Senhora, os tesouros da igreja, né? Então, tenha como intercessor, como amigo do céu, São José, para te ajudar a ser
um bom esposo, um bom pai, um bom avô. Então, olha para a figura dele, né, de São José. A humildade, o silêncio, o homem de Deus que ele foi, porque ele, no contato com Deus, ele obedeceu, né, ele cuidou da Sagrada Família. Então, penso que você pode olhar para São José para que você possa se inspirar a ser um bom esposo, um bom pai, um bom avô, tá bom? Se inspire em São José. Fica aí a minha dica. Olha aqui, tem já um alôzinho para o senhor aqui no Instagram, olha. O Heraldo diz assim, Padre Márcio é maravilhoso. Ô Padre abençoado, já é santo aqui na terra, nos levando ao encontro com Cristo. Glória a Deus por sua vida, querido Padre. Amém, Heraldo. Deus te abençoe. Eu quero ser santo, sim. Pode deixar. Mas eu estou na luta ainda. Mas é mesmo, ele leva a gente para Deus mesmo. O Padre ele é uma bênção para a gente. Então vamos trocar ideias, né, gente? E tem vamos paciência de conviver com a gente. Não, porque as pessoas já estão mandando os versículos aqui, olha. Acho que é Mati Guabira, assim, tudo posso naquele que me fortalece. Olha que bonito. A Ana Lúcia e Santo, minha alegria se encontra no temor ao Senhor. A Cecília Dias, não tenhas medo. A Rita Reis, coragem, eu venci o mundo. Foi o versículo que mudou a minha vida. Maravilha. Então, tudo aquilo para a gente, como a gente vê que falou, a palavra de Deus, ela transforma, ela nos alimenta, é uma experiência maravilhosa. Então, vale a pena a gente fazer essa experiência de gastar um tempo a mais com a palavra nesse mês. E pode continuar mandando aí o seu versículo. Tem mais pergunta, diretor? Aqui? Não. Então, vamos nós aqui, até ele vai aparecer. Chegar. Chega, porque até eles digitarem ali, o negócio fica mais complicadinho. Né? O padre, a gente falando de família, falando dessa coisa da oração conjugal e familiar também, né? Por que a igreja trata a família como uma igreja doméstica? Bom, a família é essa igreja doméstica porque ela foi querida por Deus, está nos planos de Deus, né? Nos planos de nosso Senhor. A Trindade é a família perfeita, né? O Pai e o Filho e o Espírito Santo. E Deus, quando criou o mundo e criou o ser humano, criou o ser humano como esse ser também, a imitação da Trindade de relação, né? E é possível, então, viver essa relação dentro da vida familiar. Então, aquilo que a família vive como reflexo da Trindade, né? A unidade, a reciprocidade, a caridade. Então, a família foi querida por Deus, é querida por Deus, foi criada por Deus. Então, ela é reflexo também da Trindade. Então, é bonito a gente fazer essa meditação, o que a igreja ensina, o que a gente consegue colher da Sagrada Escritura, que a família é realmente uma bênção. E é claro que as orientações que a igreja dá, que o catecismo, que vários documentos, né, que a igreja apresenta para ajudar, né, o ser humano a fazer esse caminho, né, de contar com o outro, de viver bem como sociedade, porque a família é esse núcleo onde é possível, então, perceber ali, na família, que a convivência, essa realidade de troca, de amor, deve ser um reflexo que a sociedade precisa viver, né? Então, aí São João Paulo II ensinava isso, né? Se a família vai bem, a sociedade vai bem. Então, o fruto de uma sociedade que está má é porque a família vai mal. Então, por isso que nós queremos, né, como igreja, como Canção Nova, as paróquias que estão aí, os nossos sacerdotes, religiosos, queremos promover a família e acreditamos na família e estamos aqui, né, para ajudar também, né, com essas questões que chegam dentro da realidade familiar, para dizer, vale a pena ser família, acredite na sua família, no seu marido,
na sua esposa, nos seus filhos, cultivando uma vida de intimidade com Deus, com a palavra de Deus, que vai dar certo, mas tem que ter paciência, né? Na realidade familiar, tem que viver assim. Me veio aqui a lembrança de, há muitos anos atrás, da campanha da fraternidade. A família, como vai? É verdade. E é bonito que a igreja doméstica, ela surge com o Concílio Vaticano II, né? Hoje, a gente sempre traz a importância desse concílio. E antes mesmo do concílio, Tomás de Aquino falava que a família é a primeira célula de cristandade. Por quê? Porque é na família que a gente é o primeiro lugar de vivência do Evangelho, de oração cristã e de testemunho do Evangelho. Então, olha como a família é importante, porque é o primeiro lugar que a gente vive a palavra, compartilha o Evangelho, a gente reza junto e a gente testemunha. Padre Márcio estava contando o dedo, faltou alguma coisa? Não, é que eu estava lembrando também de São Paulo VI, quando ele escreve sobre a Sagrada Família. Ele fala de 3 elementos presentes na Sagrada Família: o silêncio, a vida familiar e o trabalho. Bonito. Então, a vida familiar, né? E aí, eu estava pensando nisso esses dias também, né? E quando vem o dia do trabalho, eu lembro disso, né? Da vida familiar, do escondimento do Cristo. 30 anos no escondimento, na vida familiar. Ele viveu mais no escondimento do que na vida pública, sim. Né? Se for olhar. Então, o que Nosso Senhor realizou ali? O que a Sagrada Família viveu? Né? No escondimento, no silêncio, na oração, no trabalho. Então, são elementos, são virtudes que a gente precisa viver também como ser humano, como família. E eu trago isso porque para a gente sempre lembrar também daquilo que a gente fala várias vezes aqui, a necessidade da gente priorizar a nossa família. Né? Porque às vezes a gente, quando vive uma conversão, né, vive um momento de lua de mel com Deus, a gente larga tudo em casa e vai servir na igreja. Né? E vai ser pastoral. Precisamos, a igreja precisa mesmo, né? As pastorais e tudo. Mas a gente precisa estar com a casa em ordem. Né? Com a igreja doméstica em ordem primeiro. É o testemunho, é tudo isso. Então, o núcleo familiar tem que estar bem para que eu possa ir dar, né? Então, eu não posso dar se eu estou deixando para trás o meu. Então, a gente sempre está atento nisso também, nessa questão nossa, do nosso núcleo familiar ali. Ali, mais versículos. Entrega teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele o fará. A viúva do Rio de Janeiro. As coisas velhas se passaram e tudo se fez novo. Rosenil de São Paulo. É isso aí, né? Graças a Deus que as velhas passaram e está tudo novo, porque do jeito que o mundo anda, a gente tem sempre que pedir a Deus que nos renove, que vá passando tudo aquilo que é velho em nós. E isso a palavra de Deus nos ajuda muito também, a renovar, a tirar de nós o entulho, né? E descascando a gente, assim, né? Ela vai dando uma lapidadinha, né? Sim, fazer esse caminho de comunhão com Deus, de se aplicar à oração, isso vai nos ajudando, né? Essa vida familiar, é um ajudar o outro mesmo, é isso que nós precisamos viver enquanto família. E servir lá a igreja, sim, como você já disse, né? Mas tem que olhar primeiro para a igreja doméstica, começar lá em casa, organizar a casa. Vamos organizar a nossa casa. Já vamos para o intervalo? Oh, meu Deus, né? Vamos para o intervalo. É o tempo da gente tomar uma aguinha aqui. Gente, já vamos para o último bloco? Último bloco. Ah, brincadeira, né? Mas é rapidinho, então. E a gente já está voltando para a gente, pegar lá. Estou aguardando aí os seus versículos. E o que mais você gostaria de saber neste programa? É rapidinho, já volto. Estamos de volta aqui, num programa Trocando Ideias, ao vivo, direto de Cachoeira Paulista. Hoje a gente já falamos sobre os novos santos, 2 novos santos da igreja, sobre a palavra de Deus. Está aí a motivação para você mandar o seu versículo bíblico, né, o seu que marcou a sua vida. Às vezes a gente tem vários também, né, gente? Graças a Deus, a cada tempo pode ter outro, mas estamos aqui nessa motivação mesmo da palavra que cura, que transforma, que nos salva, que nos liberta.
Enfim, é a experiência com a pessoa ali da palavra de Deus. É a palavra, né? Jesus é o verbo encarnado, então está ali, Jesus na palavra. Já estou indo para o plasma, diretor, não precisa ficar bravo comigo. Está ali. É dogma de fé rezar o rosário? A Catarina Medeiros. Padre, primeiro eu acho que a gente precisa até explicar o que é um dogma, né? Para dizer se é dogma de fé rezar o rosário. Assim, bem... O dogma de fé, assim, o termo mesmo, né, significa verdade de fé, né? Uma verdade de fé. É uma verdade de fé a Eucaristia para nós, né? A gente não tem dúvida de que Nosso Senhor está ali presente na Eucaristia e nos demais sacramentos. É um dogma de fé, uma verdade de fé. E é isso a gente professa, a gente acredita, a gente divulga e a gente procura viver, né? No caso, os valores da Eucaristia. O rosário, ou o terço, ou as práticas de piedade são devocionais, que nos ajudam a entrar em comunhão com Deus, nos ajudam a viver a santidade. Vários santos já mencionaram, por exemplo, o rosário ou o terço como uma oração, minha oração predileta, dizia São João Paulo II, né? A oração do rosário. É claro que a oração do rosário é uma oração bíblica, né? Os mistérios que são meditados, que podemos meditar, nos ajudam a contemplar os mistérios da nossa fé, nos ajudam a viver a nossa caminhada, nos ajudam a manter a nossa constância na comunhão com Deus. Mas não é um dogma de fé. O cristão não é obrigado a rezar o rosário, né? Não é obrigado a rezar o rosário. Mas é uma forma de oração, é uma forma de comunhão com Deus. E a gente sempre tem que lembrar quantos testemunhos de fé, né, são vividos e foram vividos a partir da recitação do Santo Rosário. Porque Nossa Senhora tem um jeito especial, né, de trabalhar na gente, trabalhar pela gente, trabalhar em meio a gente, né? Então, assim, acreditar de fato na providência que quis que a Mãe de Deus pudesse nos auxiliar na vivência da nossa fé, ela nos auxiliasse, né? O padre acabou de dizer aqui que Jesus passou 30 anos no escondimento. Então, ele foi auxiliado por ela. E ela, como mãe dele, nossa mãe, deixada por ele, por nós, ela quer nos auxiliar. Eu lembro de um programa que o professor Felipe Aquino falava isso, que quanta coisa se resolve numa recitação do Santo Terço, né? Porque essa experiência de relação com a Virgem. Agora, tem uma coisa boa para a gente lembrar, que a recitação do Santo Terço, ela é totalmente cristocêntrica. Por quê? Porque a gente vai pensar em cada mistério, fatos da vida do Cristo. Vamos aqui pegar os mistérios gozosos, a anunciação do anjo, a visita de Nossa Senhora a Santa Isabel, o nascimento de Jesus na gruta. Então, a gente reza a Ave Maria, mas normalmente o nosso coração deveria não só estar ligado na recitação das Ave Marias, mas no mistério. Na contemplação. Que a gente contempla. Olha ali, o Verbo se encarna. Gente, que mistério fantástico, né? Que coisa, Deus se faz homem para me salvar. Os mistérios dolorosos, a gente meditar toda a paixão do Cristo, foi por amor a mim, foi por amor a mim, né? Então, é uma oração mariana, mas extremamente cristocêntrica. E evangélica. E evangélica, verdade, padre? Evangélico. É o evangelho. É o evangelho total. Não tem nada que não esteja dentro da Bíblia. Isso. Tá aí, gente. Faça a experiência. Vamos rezar o terço. Como explicar aos jovens de hoje que uma pessoa pode se tornar santo e seu corpo incorrupto ser venerado? Dá para distinguir aqui, né? Não é porque o corpo é incorrupto que a pessoa é santa, né? Claro que é um sinal extraordinário. Todo santo tem o corpo incorrupto. Exatamente, nem todo santo tem o corpo incorrupto, né? Mas como explicar para o jovem? Bom,
aí com certeza já está citando o Carlo Acutis, né? São Carlo Acutis, né? De qualquer forma, já é um sinal extraordinário para o jovem, já chama atenção, né? Mas como pode isso? Pois é, eu penso, e aí Deus é maravilhoso, Deus é criativo, né? Então, vamos deixar ele incorrupto, porque aí vai chamar a atenção do jovem, ele vai despertar para olhar, mas quem é este rapaz? Quem é este jovem? Quem é este homem? Né? Então, eu penso aí que tem um pouco da criatividade de Nosso Senhor para chamar a atenção do jovem, para que o jovem conheça, então, a história desse santo, também se inspire nele, também veja que é capaz. Né, a Ivana estava aqui partilhando, né, e é isso que a gente vê na vida do Carlo Acutis, é que os seus pais depois foram tomando consciência de quem ele era, né? Apesar de terem cuidado dele, apesar de terem educado, ter acompanhado, mas depois eles viram muito mais daquilo que ele pôde vivenciar através dos testemunhos, né? Então, penso que o santo incorrupto, ou o santo jovem que nós comemoramos agora, né, ele chama atenção nesse sentido para que o jovem, para que também o não jovem, né, se sinta provocado a conhecer a vida do santo e aí mais ainda a ser santo também. Eu acho bonito porque um corpo, eu não consigo falar essa palavra sem incorrupto, ele anuncia uma verdade eterna. Nós somos chamados a isso. Né? Essa vida não é um fim, a morte. É tão bonito quando a gente vê o testemunho da mãe do Carlo falando da morte, que ela entendeu, né, que no primeiro momento foi muito difícil a perda do filho, e principalmente entre a descoberta da doença, ele teve uma leucemia gravíssima, né, e foram poucos meses, e do momento que ele ficou mesmo ruinzinho até a morte foram dias, e a mãe e o pai testemunhando esse momento de morte. Né? Essa doença que tira as pessoas de nós, a morte que tira as pessoas de nós. E ali, quando o Carlo... E é interessante, o Carlo pede para a mãe para se confessar no último momento. E ela pegou um padre que estava no hospital, que ele estava internado, e o padre, saindo da confissão, olha para ela e diz: o seu filho é santo. Então, assim, esse corpo incorruptível mostra para o jovem que tem um anseio enorme de vida, porque a juventude é essa explosão de vida, essa descoberta de possibilidade. Tem o mundo aí na minha frente, de verdade, o verdadeiro chamado. Porque esse mundo, as coisas vão corromper, mas o mundo que o Pai nos prometeu é um mundo incorruptível, né, de promessa eterna. E eu acho que isso chama atenção, principalmente porque o coração do jovem anseia por isso. Ele traz essa, né, todos nós, mas a juventude eu acho que ela traz isso bem latente dentro dela. O que a vida tem para mim? Né? E Deus reserva o melhor para nós. E um jovem, um corpo, aqui eu lembro o corpo de Bernadette Soubirous e Nervese, eu não tive a oportunidade de conhecer, mas todos eu que... tive, olha eu não que morei linda. na França, tá mas vendo? eu fui, né? Eu morei, gente, eu não fui. Mas Deus me promete ainda, um dia eu vou lá, porque ela é linda e a história dela, não é o corpo dela incorruptível, é a história de Bernadette, que é fantástica. Né? E isso que chama a atenção também, é que são pessoas... Bernadette sofreu muito, ela sofreu a fome. A gente tem que entender que onde ela ia buscar... ela viu a Virgem Maria, era um lugar onde a população de Lourdes jogava lixo. Então, ela está passando fome. Né? Ela e o irmão dela comiam cera das velas dentro da igreja. E Deus, misteriosamente, faz essa jovem, guarda ela com o corpo corruptível, e o corpo de Bernadette ainda está quente. Né? A temperatura não é de uma pessoa viva. Né? É impressionante. É mistério. São mistérios, mas também a gente não se prender somente a isso, ao extraordinário, porque existem muitos santos que não têm, né, o corpo incorrupto, mas não deixam de ser santos também, e que a gente possa alimentar aí pelas virtudes de cada um, né? Cada vez mais no silêncio e na entrega ali, né? Mãe. Sou mãe, esposa e empresária. Como posso, na prática, me tornar santa no meu dia a dia? Olha,
Hoje o chamado à santidade. Hoje é aqui. É bonito isso, tá vendo? E olha só, você... Eu acho lindo, que é o desejo. A gente vê que as pessoas anseiam. Não é uma coisa que é assim, inatingível, ninguém vai dizer, ai, não, porque também aquela ideia de que para ser santo tem que ser perfeito, né? Eu acho que isso também já desmistificou um pouco também. É pelo contrário, né? Pela luta. Né? Ou que para ser santo eu preciso ser padre, eu preciso ser freira, eu preciso me retirar do mundo, religioso. E aí a gente vê uma mãe, uma esposa e uma empresária. Aqui eu quero pegar para você uma história de uma mãe, uma esposa e uma empresária. Santa Zélie Martin, a mãe de Santa Teresinha. Eu vou dizer para você que ela, no século XVIII, 19, posso estar enganada aqui, ela sustentava a família. O marido, que é santo também, São Luís, ele deixou o trabalho do relógio, ele era, não consigo falar também, e ele vem trabalhar com Zélie porque a empresa de Zélie estava crescendo, né? E ela gerava a família, esposa, e é lindo ver as cartas de Zélie a Louis, porque ele viajava, ele ia a Paris, ele ia apresentar a renda, né, a renda de Alençon, muito conhecida, muito bela, ele que fazia as vendas da renda de Alençon, e ali as cartas de amor, romântica, Louis, como eu quero estar do seu lado, e ele também apaixonado por ela, né? A gente vê humanidade, gente, o pecado desumaniza a gente. O pecado faz a gente não ser humano. Santidade é o contrário. Santidade é a gente ser humano, a gente ser aquilo que Deus quer. Então, minha querida, ser mãe, então cumprir as nossas obrigações. Uma obrigação da maternidade, né? Amar esses aí bem próximos que Deus colocou e nos confiou. Amar o seu esposo, esse primeiro, ele é o primeiro que Deus te confiou, amá-lo, ser fiel a ele, viver essa fidelidade, viver essa união. Hoje não, no outro programa o professor Felipe falava, né, que tem cruzes na nossa vida, do dia a dia, que a gente tem que pegar com galhardia. Só vem... Hoje eu estou francesa, viu, gente? Galhardia, né? Que é... Vamos pegar a cruz. Então, na vida de dona de casa, de mãe, de esposa, tem cruz que a gente não arrasta, que a gente vai e carrega, que são o quê? As coisas simples do dia a dia. Nem as cruzes, muitas vezes, não são extraordinárias. Tem cruzes que são extraordinárias. Outra é a cruz nossa de cada dia. Então, ser justa, ser uma empresária justa, correta. Um dia, eu vi um testemunho de uma empresária que dizia, Ivana, eu tive que abrir mão do trabalho à tarde, no sábado, mesmo sendo o horário mais lucrativo que eu tinha. Por quê? Porque eu entendi que as mães que trabalhavam comigo, que eram empregadas dela, era a hora que elas também precisavam voltar para casa, para cuidar dos seus filhos, para cuidar da sua casa. Então, ela abriu mão do horário mais rentável para viver uma justiça. Olha que bonito. E ela falou assim, é difícil? Foi difícil? Mas a providência aconteceu de uma outra forma. Então, ser justa, viver a justiça, viver de forma correta a sua empresa, né? Dar a César o que é a César, dar a Deus o que é a Deus. E assim, na simplicidade, a gente é santo. Aqui eu tenho o meu pai fundador, que ensinou a gente a ser santo e a santificar as coisas, como vivendo elas com Deus. E um outro grande santo aqui, ó, José Maria Escrivá, que falava dessa santificação nessa lida do dia a dia. Falei demais, pelo amor de Deus. Falou bonito. Obrigada. Falou correto. Falou correto. Falou no português e não no francês. E não no francês. Tenho um neto doente na UTI. Eu não consigo me ver sem este neto, se Deus o quiser. Sou a avó. Pode me orientar? O neto está doente na UTI, não consegue se ver sem o neto. Bom, continua a rezar, a confiar em Deus, acalma o coração. Vamos entregar esse neto para nosso Senhor, pedir que a equipe médica possa cuidar bem do seu neto, né? Fique na paz, procure ficar na paz, não é? É claro, a gente deve ter Deus em primeiro lugar na nossa vida, né? Então, coloca Deus em primeiro lugar, né? E colocando Deus em primeiro lugar, se esse neto vai continuar a viver, amém, aleluia, glória a Deus. Se ele não for continuar a viver,
por causa dessa comunhão com Deus, por causa daquilo que a igreja nos ensina, a fé nos ensina, o que a fé nos ensina? O céu, gente. O céu, querido, né? Avó, não, é querida. Então, nosso Senhor nos ensina também a eternidade. Então, calma, uma coisa de cada vez. Viva hoje nessa intercessão pelo seu neto, faça o que é possível pelo seu neto, né? De repente, é possível contratar um outro responsável, um outro médico, transferir o menino, ver um outro médico, enfim. Mas é ter calma, rezar, verificar o que é possível fazer, o que está ao alcance aí, mas confiar na providência de Deus, também confiar, né, na vida eterna, está nas mãos de Deus, como a sua vida está, né? A gente está falando do santo aqui, o santo ali viveu 15 anos, né? Mas viveu bem a sua vida, viveu a santidade. Então, minha santa, né? A gente não pode viver sem Deus, né? Não podemos viver sem Deus. Então, viva com Deus e que as outras coisas vão se encaixar aí no seu devido lugar. Reza aí, continua a rezar pelo seu netinho e faça o que está ao seu alcance. Nós estamos chegando aí no finalzinho do programa, a gente tem alguns minutinhos só, e eu queria aproveitar agora e fazer um convite para você que nos assiste neste momento. A gente hoje falando de santidade, falando da palavra de Deus, né, de conversão e de tantas, né, realidades possíveis, né, e que eu acho que tudo isso a gente vê que o nosso destino, né, a nossa meta é o céu. Então, a gente trabalhar tudo isso, eu quero convidar vocês, neste final de semana, a acompanharem o encontro que vai ter aqui em Cachoeira Paulista, que é o Com Deus Tem Jeito. O Com Deus Tem Jeito é um evento que ele é feito para irmãos e irmãs em situação de rua. Depois que eu comecei, ele está aí na 12ª edição, um negócio assim. Depois que eu acompanhei, eu falei assim, irmãos, pessoas de rua. Não, eles estão em situação, porque ninguém pediu para ficar na rua, né? Então, eles estão em situação de rua. E é um encontro maravilhoso que várias obras que trabalham com isso vão nas cidades e oferecem para as pessoas um dia de evangelização, né? Trazem os irmãos, dão banho, né? dão alimento e o alimento espiritual também. Então, nós teremos aí vários bispos também, vários padres. E a partir disso é feito um convite para quem quer ir para uma casa de recuperação. Então, disso várias pessoas. Ao longo desses anos, né, são 6, 7 anos, já foram mais de 5.000 pessoas que já foram encaminhadas. Então, é algo que toca naquilo que é o que a sociedade rechaça. Né? Ninguém gosta de pobre. Trabalhar com o pobre não é fácil. Mas é uma coisa necessária e ele é a pastoral da misericórdia mesmo. Então, eu quero convidar vocês para vocês verem a beleza que é esse evento e a gente poder ajudar. Então, que a sua contribuição também ajuda nisso, né? No resgate, na restauração de várias outras pessoas. Padre, o senhor que é o homem da misericórdia, muito obrigada. Né? O senhor que é o homem do mosaico, não é do ícone, não é da paisagem, não é do painel, não é, né? Mas muito obrigada pela sua presença e essa sabedoria toda que nos ajuda. Ivana, tá demais hoje, hein? Oh, meu Deus! É nós, é o Trocando Ideias. Muito obrigada. É isso aqui que faz a gente ter essa alegria, porque, de fato, meus irmãos, a gente só está aqui fazendo o que a gente veio fazer aqui, entregar a nossa vida e, se possível, te ajudar a encontrar Ele, o Cristo. E termina assim, lembrando sempre, gente, que com Deus tem jeito, mas lembre-se que é do jeito de Deus e não do meu jeito. Então, para Deus nada é impossível. Vamos lá.